Aliás, eu acho que para construir a rede social, eles já tinham noção de como tal imagem, tal conteúdo, vamos dizer assim, é, ligada à forma, ao design, né, daquela rede, as cores, a fonte das palavras, né, do que, enfim, das letras, melhor dizendo, como que seria toda essa construção, essa estrutura, como território, que ela chegaria, né? aqui, né? Uhum. Eu acredito que justamente por eles terem esses conhecimentos muito avançados, que não é popularizado, evidentemente, é que se tornou um grande espaço lucrativo, né? E criador de imaginários ali, né? Bons e ruins. E aí, quando eu falo bons e ruins, aí fala assim, não existe, existe. Existe porque determinados grupos estão sendo prejudicados por imagens que são divulgadas ali. Como a cultura de ódio, ela tem um grupo específico. A cultura de ódio, ela chega em determinados grupos, ela não chega em todos, né? Existe um grupo ali, existe um grupo que tem potencial de destruição do outro. Então, isso não é uma teoria da conspiração, isso é um fato social. Então, quando a gente observa como as redes sociais elas ganharam, em poucos anos, que a gente for pensar, o Facebook ele foi criado em 2004, nós estamos em 2026. São apenas 22 anos. Apenas 22 anos. Então, o que aconteceu em 22 anos com a mente humana? A partir da relação que ela estabeleceu com uma rede de imagens. E aí a gente tem que entender que justamente não está num campo consciente. Quem criou toda aquela estrutura entende que o nosso inconsciente não tem muita força sobre a gente, né? Sobre o nosso corpo, principalmente, né? Por isso que as imagens precisam disso aqui, né? De uma estrutura física também, né? Para continuarem. E aí é nesse campo que eu acho que a gente falha em muito como sociedade, falha em muito como educadoras, porque a gente não ensina que essa é a imagem é a grande arma, a imagem é a grande arma contra a humanidade. E também ela pode ser uma grande aliada na transformação social. Então, ela está nesses polos, né? E aí é onde entra a arte, né? Acho que a arte é a nossa grande também. Por mais que a arte ela foi e continua sendo mecanismo de destruição de determinados grupos, ela também pode ser uma grande transformadora, né? Para garantir, de fato, a permanência do humano no mundo. Porque do humano, na sua estrutura mais, vamos dizer assim, completa. Porque a cultura de ódio, ela não garante completude de nada. A cultura de ódio, ela tem uma fragmentação completa do humano. Então, se a gente pensar a arte na sua forma mais genuína, né, talvez dos nossos ancestrais mais antigos, né, os que começaram lá atrás, que entenderam que a expressão humana, a dança, a música, as imagens construídas ali dentro das cavernas, né, as imagens construídas no corpo, na fala, esses humanos os mais antigos, né, de tempos memoriais, eles têm muito ainda a nos ensinar sobre o que é o ser humano, de fato. Né? Então, quando a gente pensa nesse campo da imagem, se a gente tem controle, se a gente vai conseguir um diálogo, se a gente vai conseguir uma relação,
eu acho que a gente precisa ter em mente que existe essa relação. Existe esse contato. Se não tivermos, que está aí entre a parte totalmente inconsciente, é onde não se tem, de fato, né, uma comunicação verdadeira, né? Porque se só a imagem comunica, só ela traz, só ela traz, só ela traz, e você não consegue falar com ela, se comunicar com ela, não é uma comunicação de fato, né? Então, os meios de comunicação entenderam isso faz muito tempo. A televisão foi a primeira. Né? E aí, hoje, todo mundo tem uma tela na mão. Né? Então, não é à toa que é uma tela. Podia ser outra coisa. Mas é a parte da tela que a imagem tem a aparição dessas imagens. Que projeta, né? Que projeta. Então, é nesse lugar que me interessa. Me interessa perguntar assim, Diana, por que você tem tanto interesse pelas imagens? Porque eu tenho interesse pelo humano, eu tenho interesse pela humanidade, eu tenho interesse em uma humanidade que todo mundo seja respeitado, que exista uma relação de fato e uma comunicação aberta e uma troca, uma partilha, uma comunhão. Hoje nós não temos isso porque nós vivemos em um mundo que é totalmente construído para a destruição do humano, e também tem, aí vem o que o Ayrton Krenak sempre fala, né, eu vou trazer o Ayrton Krenak aqui nessa discussão, que ele fala assim, o mundo, o que é o fim do mundo? Né? Ideias para adiar o fim do mundo, que ideias são essas? Por que todos os filmes, quando são filmes apocalípticos de final de mundo, né, sempre é aquela ideia assim, o mundo vai acabar, vai cair um meteoro, vai cair alguma coisa, vai cair a lua em cima da Terra, sempre é a destruição, sempre, é um extraterrestre que vem para destruir, e na realidade quem está destruindo os imaginários sobre a humanidade são os próprios humanos. Então, se os próprios humanos têm essa capacidade de imaginar o fim, a gente, como humanidade, também tem a capacidade, e muito complexa, de imaginar começos, recomeços, construir novas formas de se relacionar conosco, com as formas de vida, com todas as outras formas de vida. Então, a mente constrói muitas histórias, muitas narrativas, e também destrói muitas histórias e muitas narrativas. Então, quando o Ayrton Krenak ele fala assim, ele vai falar dos Yanomamis no livro, né, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Como nós vamos segurar o céu? Nós vamos segurar o céu cantando, dançando e contando histórias. E aí, que histórias que a gente vai contar para segurar esse céu? Né? E aí eu digo, que histórias nós vamos contar para segurar o mundo das imagens? Ou para deixar que elas caiam de vez, assim?